Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, preparei pra vocês aqui ó, uma revisãozinha pra prova da Unesp de 2020, porque eu sei que vários de vocês passaram pra segunda fase, parabéns, tá, para os que passaram. Pra quem não passou, obviamente, galera, tem os próximos anos, tem os outros vestibulares, fiquem tranquilos. Mas esse vídeo é especificamente para quem passou. Eu queria ressaltar para vocês que a prova da Unesp, diferentemente de outras provas, cai em todas as matérias da segunda fase. Então, independente se você está prestando um curso de engenharia, de direito, de, sei lá, biologia, né, medicina, por exemplo, você vai ter que saber questões de geografia. E, aliás, para você que não gosta de humanas, por exemplo, um curso de exatas, um curso de biológicas, é ainda mais essencial que você se destaque na questão de geografia, nas provas de geografia. Afinal, o seu concorrente, bem possivelmente, ele vai saber matemática, física, química ou biológicas, né, no caso de medicina, mas ele vai ter dificuldade em história e em geografia. Então é importante que você se destaque nessas matérias, belezinha? Quer saber tudo, galera, dessa revisãozinha, o que pode aparecer na Unesp para vocês? E, aliás, quer saber muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, eu separei para vocês aqui algumas diquinhas, né, para a revisão da segunda fase da Unesp. Presta atenção, isso aqui vale não só para a segunda fase da Unesp, isso aqui vale para a segunda fase de praticamente todas as matérias e de todas as provas de segunda fase que vocês vão fazer. Atentem-se ao comando da questão. Como assim? É uma prova dissertativa. É diferente quando fala cite, quando fala apresente, quando fala explique, compare. Todos esses comandos eles estão diferentes. E é essencial, porque o cara que está analisando o seu vestibular, o corretor da banca, ele vai saber se você conseguiu, por exemplo, cite 3 produtos do agronegócio brasileiro. Ou então, explique 3 produtos do agronegócio brasileiro. Compare 3 produtos do agronegócio brasileiro com o agronegócio chinês e por aí vai, percebe? Então você tem que se atentar aos comandos da questão, tá bom? Outra dica para geografia, para atualidades, ciências humanas em geral, primeiro, nunca caia no chamado determinismo geográfico. O que seria esse determinismo geográfico? É você justificar um fator social por um fator natural. Então, por exemplo, uma questão que fale sobre a pobreza do sertão nordestino. Ah, mas claro, né, que o sertão é pobre, porque o sertão é seco. Será que o sertão é pobre porque ele é seco? Se fosse assim, Israel deveria ser, sei lá, o país mais pobre do mundo. O Japão, coitado, galera, tem tsunami, abalo sísmico, Godzilla, o Freeza, tudo ataca lá ao mesmo tempo, percebe? E mesmo assim eles são um país desenvolvido. Você nunca pode justificar um fator social por um fator natural. Por exemplo, quando a gente teve a migração massiva de haitianos para o Brasil, por que vieram os haitianos para cá? Porque teve o abalo sísmico? Não, né? Se fosse assim, o Japão não teria mais ninguém, porque, imaginou, abalo sísmico tem a todo momento no Japão. É que no Haiti já existia uma guerra civil, já existia uma situação de miserabilidade, e somado a tudo isso, teve um fator natural que potencializou. Então você pode colocar a seca, o abalo sísmico, enfim, galera, os fatores naturais, como um potencializador dos movimentos sociais, mas nunca como um fator responsável. De verdade, sendo até uma visão aqui um pouco mais materialista, é sempre a questão econômica que dita as regras do jogo. Tudo bem? Beleza? E também, galera, muito cuidado para não ser muito totalitário nas questões. Por exemplo, eu vou responder uma questãozinha que fale sobre a economia brasileira e eu falo assim, olha gente, acontece que o Brasil não exporta manufaturados. Pô, até concordo que o Brasil é um país que tem um predomínio de commodities, né, na sua produção. Então, o predomínio da exportação de soja, da exportação de ferro e tal. Mas falar que não exporta manufaturados, você pode colocar na sua questão dissertativa, o Brasil é um país onde há o privilégio à exportação de commodities, onde não há o predomínio de manufaturados. Mas não seja muito totalitário em questões dissertativas, porque isso mostra que você não está sabendo as possibilidades. O Brasil, por exemplo, sei lá, vamos pegar, o Brasil não tem fiscalização ambiental. Óbvio que tem. Ela pode não ser muito eficiente, ela pode estar sendo menos eficiente nos últimos anos, mas tem sim fiscalização ambiental. Estamos entendidos? Vocês não serão totalitários, beleza? Partindo para a nossa próxima dica aqui, ó. A Unesp da segunda fase, ao contrário da primeira, que a primeira é bem predomínio de geografia do Brasil, a segunda fase tem uma boa divisão de geografia do Brasil e geografia geral. A gente já vai entender isso aqui por quê, tá? De geografia do Brasil, com toda certeza, o que eu recomendo para vocês pegando aqui, indústria do Brasil, até porque foi um tema que não apareceu na primeira fase, tá? Então eu recomendaria para vocês, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, que a gente faz uma live falando sobre o processo de industrialização do Brasil, sem nenhum problema. Mas analisar as fases da indústria do Brasil, a fase nacionalista, a fase nacional desenvolvimentista, a fase neoliberal,
todos, o presidente Getúlio Vargas, o JK, a ditadura militar, o governo neoliberal que fez pela indústria do Brasil, hoje o processo de desconcentração industrial, que faz com que as cidades médias sejam as cidades que mais crescem no Brasil contemporâneo, percebe? Isso é um tema muito sensível às provas de vestibular, principalmente a prova da Unesp, que se caracteriza por ser uma prova que privilegia na segunda fase geografia econômica. Dica aqui para vocês, tá? Tudo que está tangenciando economia, então agricultura, setor terciário, PEA, PEI, indústria, né, que eu falei para vocês, tudo isso é super importante na provinha da Unesp, tá? Mas é bem dividido, geografia do Brasil e geografia geral. Com certeza, uma questão vai ser de atualidades, tá? Com certeza, eles sempre cobram. E, obviamente, eu não sou nenhum tipo de pitonisa, né? Não tenho nenhum tipo de adivinhação, mas eu fiz um vídeo aqui pra vocês, vou deixar recomendado, é só colocar no meu canal 10 temas tops de atualidades para os vestibulares de 2020. Por quê? Porque existiram 10 temas que foram bem importantes, né, no acontecimento de 2020, e a Unesp provavelmente vai cobrar isso numa charge, num mapa para você identificar onde fica o Iraque, onde fica a Síria, Estado Islâmico, enfim. Então é bem possível que, pelo menos, é bem provável, tá? Que uma das questões vá tratar de atualidades. Aqui eu recomendo a Guerra Civil no Iêmen, a crise na Síria, a crise na Venezuela, o Brexit, a crise da União Europeia, a ascensão de movimentos nacionalistas, mas com certeza no vídeo que eu fiz aí pra vocês vai estar muito mais detalhadinho, beleza? E aqui estão as minhas duas grandes apostas, digamos assim, para o vestibular da FUVEST, tá? Da Unesp, perdão. Que são as políticas econômicas, que nem eu falei pra vocês. A Unesp é um vestibular que adora tratar geografia geral e adora falar de economia. Professor, mas o que são políticas econômicas? Política econômica seria a maneira como você pratica o capitalismo. Por exemplo, vamos pegar o Brasil. O Brasil hoje ele vive num sistema capitalista. Os Estados Unidos também vivem num sistema capitalista. Mas você concorda comigo que o capitalismo norte-americano é completamente diferente do capitalismo brasileiro. Por quê? Porque as políticas econômicas são diferentes. Então, políticas econômicas é a maneira como você vai praticando o capitalismo ao longo da história, tá bom? Aqui a gente pega, dentre as políticas econômicas principais, o mercantilismo, onde o Estado é extremamente forte, pacto colonial, todo aquele papo. A primeira revolução industrial fez ascender uma classe burguesa que pedia por mais liberdade, e a gente vai ter a prática do liberalismo econômico surgindo com Adam Smith, o Davi Ricardo, a riqueza das nações, lei da oferta e da procura. Principalmente no final do século XIX, a gente vai ter um monopólio, o início dos monopólios e oligopólios. É importante saber as práticas também, o que é um cartel, o que é uma holding, o que é um trust, o que é um dumping. Todas essas práticas de monopólio e oligopólio do mercado que vão acabar culminando, dentre outras coisas, claro, né, outros motivos, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, vai surgir uma outra política econômica no mundo, que é a política keynesiana, o tal do welfare state, o bem-estar social, até que chega a crise do petróleo em 1973 e acaba com esse estado de bem-estar social e temos a ascensão do chamado neoliberalismo. A gente costuma falar que a Margaret Thatcher e o Reagan, lá nos Estados Unidos e no Reino Unido, eles são os Adão e Eva, do neoliberalismo, digamos assim. Então a Unesp adora tratar de políticas econômicas. Dica para vocês. Outro ponto que geralmente é cobrado na primeira fase, que é uma questão de cartografia ou de fuso horário. A Unesp adora falar sobre esses temas. Como não caiu na primeira fase, há uma grande chance de aparecer na segunda fase. A gente sabe que os vestibulares eles tendem a equilibrar as questões que caem na primeira e na segunda fase. Quando eu falo para vocês de cartografia, seriam as formas de projeção cartográfica. Então a gente tem, por exemplo, a projeção cilíndrica, a projeção cônica, azimutal, Peters, Mercator. O que representa? Até a gente sabe que esse movimento terraplanista está servindo de contextos para as questões dos vestibulares. Então fiquem espertos que isso pode aparecer também. Sabem fazer continha de escala? O Unesp gosta, hein? Calcular escala geográfica, escala gráfica, escala numérica. Então super importante saber fazer continha de escala. E quando a gente fala aqui de fusos horários, também é uma questão bastante importante. Até porque a gente sabe que esse ano a gente teve o fim do horário de verão. O horário de verão não existe mais no Brasil, para a tristeza de muitos aqui que estão me assistindo, né, que adoravam o horário de verão. O fuso horário, aliás, o horário de verão não existe mais e ele pode fazer algum tipo de brincadeirinha com o fim do horário de verão, com a questão dos fusos horários do Brasil. Lembrando que você não precisa saber todos os fusos horários do mundo, óbvio que não, nem tem sentido fazer isso. Mas os fusos horários do Brasil você tem que saber. Tem que saber que nós temos uma parte do território brasileiro, que são as ilhas oceânicas, que estão a menos 2 GMT, ou seja, 2 horas atrasadas em relação a Greenwich. A gente tem o fuso menos 3 GMT, que é o fuso da capital, né, o horário oficial de Brasília, do sul, do sudeste e também do nordeste.
Temos o fuso -4, que pega grande parte do centro-oeste e do norte do Brasil, e o fuso -5, que é o fuso do Acre e de parte do Amazonas. Tudo bem, galera, beleza? Então, ó, isso aqui vai dar uma boa base para vocês saberem o que vocês têm que estudar em geografia. Eu recomendo também que vocês assistam meu outro vídeo no canal sobre os temas mais importantes aí para os vestibulares de 2020. Belezinha? Então tá, galera, então se vocês curtiram o vídeo, já compartilha para o seu amigo, que eu acho super importante para ele ter uma base do que estudar para geografia. No mais, galera, muito obrigado, deixa um like aí, é super importante, compartilha esse vídeo, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!